Esta semana, o Saber Direito traz um curso sobre direito à saúde. Os temas são as violências obstétrica e neonatal, agente omisso, plano de parto e luto gestacional. As aulas são com a professora Valéria Eunice Machado. Olá a todos, sejam bem-vindos a essa aula sobre violência obstétrica. O meu nome é Valéria, sou advogada na área dos direitos do ciclo gravídico puerperal e este tema é um tema de muita importância, é um tema de relevância pública. E eu confesso uma coisa para vocês, quando eu iniciei minha carreira jurídica, eu já atuava no campo da saúde, mas eu não sabia que existia essa especialidade no campo do parto e nascimento, dos direitos do ciclo gravídico puerperal. E ao deparar em audiências públicas com o tema Relatos de Mulheres, dossiês que estão disponíveis no Senado Federal, um dossiê chamado Parirás com Dor, da Rede Parto a Princípio, que é uma rede de coletivo de mulheres, eu comecei a pensar como eu posso ser instrumento para servir aos demais, para poder trabalhar e levar esse conhecimento e ser uma capilarizadora. Tendo esse questionamento e vendo muito sofrimento de muitas mulheres, eu passei a ser, além de advogada da área, atuar na área, uma militante na área. Depois disso, publiquei artigos na Inglaterra, nos Estados Unidos, representei o Brasil em Freiburg, numa conferência internacional, sobre os partos das mulheres surdas, mulheres que são realmente violadas por ausência de acessibilidade de intérprete de Libras no momento do parto, ou seja, ferindo a lei de acessibilidade. E, além disso, outras inúmeras violências que eu me deparava no dia a dia. Então, eu passei a ser mais do que uma operadora do direito em relação a isso, uma militante. Então, desenvolvi vários trabalhos, hoje estou como diretora estratégica do Coletivo Nacional de Advogadas Nascer Direito, também como jurídico da rede da Reúna, que é uma grande organização com fins para melhorar o parto e nascimento no Brasil. E com isso tenho vários feitos no mundo jurídico, em todos os estados, justamente visando aí esse direito coletivo. Então, a minha missão aqui hoje é capilarizar e entregar para vocês este conteúdo que é essencial para nós, operadores de direito, principalmente porque é um tema antigo, mas agora que está sendo mais popularizado, né? Recentemente, houve um aumento considerável das buscas do tema violência obstétrica na internet. Aumentou em 5 vezes mais a procura desse tema, justamente por causa dos escândalos, por causa dos relatos de mulheres sobre violência obstétrica que têm aumentado demais. E isso é devido ao aumento de informação, do fluxo de informação, e eu espero que cada um de vocês, telespectadores, possam também ser capilarizadores deste conhecimento. Afinal de contas, o que é violência obstétrica? Quem pode ser o agressor? Quem pode ser a vítima? Do que se trata essas violações de direito? Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça emitiu um protocolo, agora, no ano de 2021, para orientar os juízes sobre os julgamentos com perspectiva de gênero. E só que, para a gente alcançar esse feito perante o Conselho Nacional de Justiça, antes disso, nós temos toda uma saga histórica sobre o combate à violência obstétrica. O parto, quanto à morte, eles são temas mais delicados para a nossa sociedade. Culturalmente, é como se fossem temas mais delicados, quase sem tocar. As pessoas não querem falar sobre parto, têm uma resistência porque escutam várias histórias sobre morte de bebê, sobre mães que faleceram, e isso não favorece também. Por quê? Porque acaba que cria um obstáculo, um afastamento da sociedade perante esse tema que é tão importante de relevância nacional. Antigamente, os partos eram partos domiciliares, eventos familiares. Os partos aconteciam dentro das casas das pessoas, nas fazendas, o médico, a parteira, as mulheres participavam ativamente deste momento sagrado que é o nascimento do ser humano. E nessa época, quando os médicos as parteiras iam até as residências para apoiar a mulher em trabalho de parto, havia um acolhimento maior, uma ausência de intervenção
e mais um aconchego, um momento realmente familiar. Nesse mesmo período, quando se existiam os hospitais eram locais em que as pessoas iam para falecer. Geralmente era assim, porque quando se tratava de cuidado de saúde, o que os médicos faziam? Os médicos iam até as residências das pessoas para tratá-los. Então, acabou que houve uma mudança cultural da hospitalização desse processo natural do parto. Com isso, várias intervenções também nasceram junto com essa transformação de cultura, dessa migração dos partos domiciliares para os partos hospitalares. E, neste momento, quando entrou a figura, principalmente dos homens, dos homens médicos, passou-se a ter vários experimentos, várias intervenções que muitas vezes achavam que era o momento mais correto, a forma mais correta de prestar uma assistência. Não porque o médico daquela época achava que estava fazendo uma coisa ruim, mas, na realidade, ele estava tentando, na verdade, melhorar cada vez mais a assistência. Diferente do que nós achamos sobre a medicina, nós sempre temos uma ideia de que a medicina é sempre pautada em evidência científica. Mas nós, com a pandemia, nós vimos que a medicina, na verdade, ela é feita de erros e acertos, experimentos, e para melhorar cada vez mais, aprimorar as técnicas da medicina. Então, geralmente, nasce o ato e depois isso vai consolidando com estudos randomizados para que a gente melhore cada vez mais a assistência. Então, algumas décadas atrás, para vocês terem uma ideia, a mulher sequer permanecia acordada durante o processo natural do parto. Eles apagavam a mulher, aplicavam uma substância, um fármaco derivado da morfina, juntamente com outro psicoativo, e essa mulher era completamente apagada, ela não via o nascimento de seu filho. E o nome disso era sono crepuscular. E com o tempo eles perceberam que não era a forma mais correta, a forma de apagar uma memória de algo tão importante. Nós sabemos, operadores do direito, que a afetividade, o vínculo afetivo, familiar, o momento sagrado ao nascimento, da recepção de uma criança, tem todo um direito de dignidade da pessoa humana, de planejamento familiar e toda essa questão da afetividade que se vincula logo com o direito de família. Passado isso, foram tendo algumas modificações. Antigamente, por exemplo, praticamente todos os partos eram utilizados fórceps, ocitocina de rotina. O que é a ocitocina de rotina? É uma substância que aumenta as contrações no útero da mulher para que ela entre em progressão de trabalho de parto. Mas nem sempre essa é a operação de rotina é o mais adequado. Por quê? Porque nós temos princípios bioéticos que protegem essa mulher para que ela tenha cada vez mais uma assistência adequada baseada em evidência científica. Ou seja, o corpo da mulher não se trata de um objeto, algo a ser corrigido, um processo a ser corrigido. O processo do parto, ele é um processo natural, fisiológico e deve ser respeitado de acordo com o tempo e evolução daquela mulher, daquela paciente. Ou seja, não podemos achar que o processo de parto deve acontecer de forma automatizada. E com essas operações, com essas intervenções de rotina, um efeito que se chama patologização de processos naturais do parto, ou seja, excesso de medicamentos nesse momento, acaba que você viola alguns princípios bioéticos que nós iremos tratar durante as aulas no Saber Direito. Então, com o tempo, começaram a questionar, movimentos de mulheres começaram a questionar por que fizeram, por exemplo, operações de rotina, procedimentos de rotina, por que fizeram comigo, as vítimas falando, por que fizeram comigo a tal da episiotomia, que é aquele corte no períneo da mulher, para poder abrir a passagem, para ter a passagem do bebê. Não me informaram, e as mulheres começaram a reclamar. Não me informaram, eu sinto dor, eu não consigo ter uma vida comum mais, justamente por causa dessas intervenções, desse excesso de intervenções. E com isso, quando eu entrei nesse movimento de militância, eu pensei, como eu posso desvendar a violência obstétrica para que os operadores do direito possam adequar os fatos para
a concretização no mundo jurídico, qual é o efeito no mundo jurídico, como é que eu traduzo o clamor popular dessas mulheres sobre a insatisfação delas sobre o momento do parto para que eu possa servir como operadora do direito à sociedade. Então, a partir disso, nós começamos a fazer vários estudos e começou a sequenciar. Eu quero que você, aluno que está nos assistindo, faça uma leitura dinâmica. Após essa aula, sabe, vocês assistiram aquele filme, o Matrix, que o Neo, que é um personagem do filme, ele consegue ler codificadamente a tela do computador. Violência obstétrica é praticamente a mesma coisa, porque tudo está consolidado no ordenamento jurídico. Mas muitas vezes a nossa lei, ela não traz o termo violência obstétrica. A Constituição Federal, ela fala de dignidade da pessoa humana. Ela não fala que violência obstétrica fere a dignidade da pessoa humana. Nós temos resoluções do Ministério da Saúde. Ele não fala o termo violência obstétrica, mas ele fala sobre os processos operacionais assistenciais ao parto. Então, a gente começa a ter uma leitura dinâmica. E com o tempo que vocês vão absorvendo esse conteúdo, vocês vão fazer exatamente igual o Neo do Matrix. Qualquer lei que vocês forem ler, vocês vão conseguir extrair e aplicar ele no mundo da violência obstétrica. O Conselho Nacional de Justiça, ao falar sobre violência obstétrica, ele classificou a violência obstétrica como a Organização Mundial de Saúde classificou em sete quesitos. Violência, abuso físico, abuso sexual, sim, abuso sexual. Inclusive, o Ministério Público Federal reconhece a violência obstétrica como uma violência sexual. Abuso verbal, maus tratos, preconceito, mau relacionamento entre os profissionais de saúde e a paciente, falta de estrutura do sistema de saúde, carência no atendimento por falhas deste serviço de saúde. Então, foi assim que o Conselho Nacional de Justiça trouxe, no ano de 2021, esse protocolo sobre os julgados, a perspectiva de gênero nos julgados do Judiciário. Eu vou ser um pouco mais ousada, porque eu acho mais dinâmico, didático, e eu vou classificar para vocês a violência obstétrica como 5 tipos. 5 tipos. Eu vou classificar como violência física, verbal, psicológica, sexual, como uma só. Porque todas elas, até nós que temos uma intimidade maior com a Lei Maria da Penha, que classifica os tipos de violência de gênero nessa lei, então eu acho mais fácil colocar todas elas em uma só. Violência institucional, e eu vou escrever cada uma delas para vocês, ok? Violência institucional, a patologização de processos naturais, excesso de medicalização e restrições de direito, que é o tipo de violência obstétrica mais comum. Nós vamos começar vamos falar um pouco sobre os tipos das violências físicas e verbais que as mulheres sofrem durante o trabalho de parto. Nós temos um dossiê que se chama Dossiê Parirás com Dor, que está disponível no site do Senado Federal, que foi um dossiê preparado pela rede de mulheres, Parto do Princípio, e ele está disponível e público. E nesse dossiê, nós temos acesso a alguns tipos, alguns relatos de vítimas, tais como agressões verbais do tipo que as mulheres escutam. Na hora de fazer, você estava gostando, pode chorar mesmo, porque senão ano que vem você está aqui de novo. Ah, você não quer matar o seu bebezinho, né? Ou seja, utilizando o autoritarismo para limitar os desejos de uma mulher no momento do trabalho de parto, ou seja, ferindo a autonomia dessa paciente, colocando um medo, um terror psicológico, uma responsabilidade, riscos imaginários e hipotéticos para conduzir essa mulher à objetificação, ou seja, para ela se tornar um objeto na mão da equipe de saúde. É claro que nenhum profissional de saúde, quando se forma, quando começa a trabalhar, né, para prestar uma assistência, ele tem a intenção de ser um agressor de violência obstétrica. O que acontece é que existe esses procedimentos de rotina, uma ausência de empatia, falta de diálogo, falta de relação de confiança, e isso acaba ressoando no impacto dessa relação com a paciente. Então, nós temos várias violências, no caso que eu falei, verbal, nós temos também as violências físicas, que no mundo do parto, nós temos algumas manobras, algumas intervenções que acabam abalando fisicamente o corpo dessa paciente. Por exemplo, nós temos
a manobra de Christeler, que é uma manobra proscrita, proibida, por exemplo, pelo COFIN, que é o Conselho de Enfermagem, né? O que é a tal da manobra de Christeler? É o apoio do profissional de saúde, sendo ele de qualquer especialidade, na barriga da mulher para forçá-la e apoiá-la ali naquele momento das contrações. Isso pode acabar rompendo e agredindo algum órgão interno, pode quebrar costela, pode ferir o bebê e é extremamente doloroso. Ela não é recomendada. E muitas das vezes nós vemos os vídeos no YouTube que essa prática ela é muito comum, ou seja, muitas mulheres sofrem. Existe uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo que fala que 25% das mulheres sofrem violência obstétrica, mas eu ouso dizer que esse número é extremamente maior. E por quê? Porque, por exemplo, nós temos uma outra coleta de dados da ouvidoria da Rede Cegonha, que aconteceu por volta de 2012, 2013, que ouviram mais de 103 mil mulheres. E dessa pesquisa realizada, dessa auditoria realizada pelo SUS, pela Rede Cegonha, foi evidenciado que, por exemplo, mais de 54% das mulheres sofreram restrição ao direito do acompanhante, ou seja, uma violação de direito consolidado pela Lei do SUS, pela RDC 36 de 2008, pelo Estatuto da Criança e Adolescente e outras normas, como, por exemplo, da ANS. Apesar de ter toda essa consolidação e essa integração do direito ao acompanhante como parte do processo operacional básico de assistência ao parto, existem essas inúmeras violações, sequer por proibição direta ou por ausência de informação que essa mulher tinha direito sobre desse acompanhante, que é uma pessoa da escolha da mulher, independente de sexo, parentesco, essa mulher ela pode escolher quem ela quiser para acompanhá-la no momento do parto. Então, nós temos, voltando, violências verbais, violências físicas, e eu quero ressaltar uma violência física muito comum, que é a episiotomia. A episiotomia, como eu disse, é o corte no períneo da mulher para abrir a passagem do bebê e acelerar o trabalho de parto. Mas veja bem, quando um procedimento desse é realizado sem o consentimento, ou se até realizado contra a vontade dessa mulher, e sem necessidade, pode até haver o consentimento, mas se não houver necessidade, nós temos também uma violência obstétrica física, que resulta, inclusive, em dano estético. E quando ela é feita de rotina, ou seja, sem justificativa, nós temos aí, e sem consentimento, uma lesão corporal, ou seja, pode ser considerada uma mutilação genital. Então, a episiotomia, ela é uma violência obstétrica física muito comum, que é esse corte no períneo da mulher. As mulheres relatam dores, ausência de consentimento, ou seja, ferindo a autonomia. Muitas das vezes, essa episiotomia, que é o famoso, popularmente conhecido como pique, ela é feita, inclusive, contra a vontade da mulher. Enfermeiros não podem realizá-las e quando a recomendação é quando acontece, tá? Quando acontece, ela tem que ser feita sob justificativa de ter a intervenção caso haja risco de morte, iminente risco de morte, que muitas das vezes não é o caso, porque quando nós analisamos os prontuários, nós percebemos que essa episiotomia, na maioria das vezes, é feita apenas de rotina e sem o consentimento da mulher, o que é considerado uma violência obstétrica. Dentro das violências obstétricas, nós temos também as violências obstétricas por patologização e excesso de medicalização. Muitas das vezes a mulher chega numa maternidade e aí a equipe de saúde já acolhe ela ali e fala, vou aplicar um sorinho. É assim que muitas das vezes, popularmente conhecido, a ocitocina, que é uma substância naturalmente produzida pelo corpo da mulher, mas no âmbito hospitalar ela é introduzida, administrada de forma sintética, que é um dos hormônios que a gente considera o hormônio do amor, que faz parte da vinculação, inclusive, da criação de vínculo entre a mãe e o bebê. Então, essa ocitocina, quando a mulher ela recebe essa substância no corpo dela, ela começa a ter várias contrações. Começa a ser muito doloroso, ela fica
com as contrações de forma ritmadas e ela praticamente não tem pausa para respirar, ou seja, para recuperar o fôlego. Agora imagina uma paciente que entra no hospital, eles falam que vai fazer um acesso venoso para a introdução do soro, ou seja, já feriu a informação dessa mulher. E aí, em sequência, ela começa a sentir alguns sintomas, algumas sensações no seu corpo que não é natural do soro. Soro, como a gente conhece de forma popular, é uma substância que a gente utiliza para quê? Para hidratar. E ela não causa isso. Então, muitas das vezes, a mulher sequer é informada e esses processos são realizados de forma de rotina. Então, essa patologização, esse não respeito com esse processo natural do corpo da mulher, eles também se configura uma violência obstétrica. O parto, ele é, como eu havia falado, ele é um processo fisiológico, biológico. Da mesma forma, quando nós bebemos água, o nosso corpo processa aquele líquido e ele naturalmente vai expelir urina. Ou seja, é um processo biológico. O processo do parto, da mesma forma, tem a fecundação, o bebê ele vai gerando, vai crescendo, né? Vai se desenvolvendo e em algum momento, quando o pulmão do bebê, na maioria das vezes, é o que acarreta o trabalho de parto, o que acontece? O pulmão dá o sinal de que ele está maduro, que o bebê está maduro, o intestino está maduro, e esses hormônios começam a desencadear o processo natural do parto. Então, a mulher, nesse momento, começa a produzir alguns hormônios, como adrenalina, endorfina e ocitocina, que nós chamamos de coquetel do amor. Esse processo, essa produção desses hormônios, ela é responsável diretamente pelo vínculo, pelo aquele amor que a mulher, quando olha para o bebê, é aquela paixão. E isso faz parte de vários processos entre essa mãe, desse reconhecimento desse bebê durante esse puerpério, né? Então, nós chamamos esse período, por exemplo, de lua de leite, ou seja, é o reconhecimento dessa mãe. Só que quando essa mãe ela sofre uma violência obstétrica, imagina, era no momento do filho dela, ela escutou agressões verbais, ela foi violada de forma física, ela sentiu um objeto nessa condução do processo do parto, foi desrespeitado, por exemplo, o direito ao acompanhante, ela foi imposta a posição litotômica, que é uma posição verticalizada, muito conhecida como posição ginecológica, e essa mulher não teve sequer o direito de deambular, de caminhar, de apurar esse processo de forma mais natural possível nesse trabalho de parto. Então, essa mulher ela se sente violada. Muitas das vezes ela não sabe que aquilo é uma violência obstétrica. E peço licença para você, telespectador, que está me ouvindo e está identificando essas violências que aconteceram, talvez, no seu próprio parto, no parto de sua esposa, da mãe do seu filho ou de algum parente. Porque é muito comum, como eu disse, 95% dessa auditoria que foi feita pelo SUS, foi identificado que 95% das mulheres sofreram essa posição litotômica. Toda mulher tem direito de escolher a posição que vai parir. Então, quando esse direito é violado e é imposto como se ela fosse um objeto e ela é conduzida para fazer o trabalho de parto numa posição mais incômoda, né? Nós sabemos que no final da gestação, qual mulher que gosta de ficar na posição deitada, de dorso? Não gosta, porque dói, porque é desconfortável. Geralmente, a posição verticalizada, e existe estudo para isso, a posição verticalizada apoia justamente pela gravidade para que esse bebê saia de forma mais confortável, mais fluida e que esse trabalho de parto se desenvolva naquele momento ali do período expulsivo, que é uma das fases do trabalho de parto. Então, muitas das vezes, esses direitos são violados e essas mulheres sequer sabem que elas podem escolher, por exemplo, a posição que vai parir. É muito comum também que muitas mulheres, no momento de trabalho de parto, elas sejam privadas de ingerir alimentos, de ingerir líquidos, ou seja, colocada em jejum, dieta restrita, sendo que não há evidência científica e, na verdade, o que há é uma recomendação completamente ao contrário, que a mulher, sim, é possível de tomar líquidos, ingerir, até para ela ter um pouco mais de energia no trabalho de parto. Ou seja, não há indicação científica para que haja restrição alimentar de uma mulher em trabalho de parto vaginal. Então, com todas essas informações, nós percebemos que muitas das vezes esse processo do trabalho de parto, ele é violado. E nós temos uma cultura de muito respeito
pelos profissionais de saúde. Nós subentendemos que eles estão sempre fazendo a coisa certa, da forma correta. Mas como eu disse no começo da aula, a pandemia nos mostrou que muitas das vezes são testes, são formas de evolução daquele ato, né, daquele ato médico, daquela assistência que vai passando e vai transformando. Ou seja, antigamente, como eu disse, colocava a mulher apagada para dormir durante o trabalho de parto, naquele sono crepuscular. Hoje, as mulheres já passam o trabalho de parto de forma acordada, justamente porque há evidências que comprovam que ela estar ativa no trabalho de parto nesse momento apoiam, inclusive, no vínculo dessa mãe e desse bebê. Além dessas todas as violências que eu já relatei, que eu já expliquei, nós também temos a violência institucional, que é quando o sistema, por si só, coloca uma violação de direito ou um ato violento contra essa paciente. Por exemplo, nós temos a Lei 11.634 de 2007, que garante às mulheres ter acesso à maternidade que elas vão parir, ser vinculadas durante o pré-natal. E nós sabemos que a maioria das mulheres, ao entrar em trabalho de parto, elas sofrem uma violência obstétrica chamada peregrinação, ou seja, ela passa a peregrinar porque ela não tem uma maternidade indicada. E quando tem, às vezes, ela chega nessa maternidade e essa maternidade está superlotada e ela tem que se dirigir a outro estabelecimento de saúde. Uma outra violência institucional muito comum é a ausência de intérprete de Libras nos trabalhos de parto das mulheres surdas. Nós sabemos que nós temos a lei de acessibilidade e assegura que toda pessoa surda, muda, ela tem direito ao acesso a esse intérprete, a se livrar, erradicar as barreiras de comunicação. Veja, se o pilar entre a relação do paciente e do profissional de saúde se baseia, um dos pilares é a comunicação, é a construção dessa relação de confiança, como que em trabalho de parto, uma paciente que não consegue escutar, ela é submetida a um parto sem ter essa erradicação dessa barreira na comunicação. Ou seja, além de ferir a acessibilidade, nós temos também uma ausência de cumprimento do direito à acessibilidade. Então, gente, são inúmeras violências obstétricas e eu vou citar algumas. Eu já citei a episiotomia, já citei a imposição de posição litotômica, eu já citei a ausência, na verdade, a imposição de restrição de dieta, proibindo essa mulher de ter acesso a ingerir alimentos, a líquidos. E, além dessas, agressões verbais, físicas, dano moral, violência psicológica, aquele gatilho que se coloca na mulher, colocando riscos hipotéticos, imaginários. Ah, você vai matar o seu bebê, você quer assim, isso não está certo. Coloca o autoritarismo daquele profissional contra essa mulher que está em estado completamente de vulnerabilidade. Então, todas essas violências obstétricas, inclusive a institucional, sobre a patologização de processos naturais, excesso de medicamentos, elas têm uma coisa em comum. Ela é contra uma pessoa que tem capacidade de gestar, podendo ser ela mulher ou homem trans com capacidade de gestar. Ou seja, não é apenas a mulher que pode sofrer violência obstétrica. Aquele homem trans que tem capacidade de gestar também pode ser uma vítima. O homem que sem a capacidade de gestar, ele pode sofrer violência obstétrica? Não, nunca. Profissional de saúde pode sofrer violência obstétrica? Não, nunca. Ele pode sofrer uma violência profissional, por às vezes o estabelecimento de saúde não estar dando as condições adequadas, e inclusive ele tem o direito de acionar o Conselho Regional de Medicina ou o Conselho de Enfermagem para denunciar essas irregularidades do sistema de saúde para proporcionar a ele uma assistência cada vez mais adequada. Mas ele mesmo não pode sofrer violência obstétrica. E quem pode ser o agente da violência obstétrica? O agente pode ser qualquer um. Esse termo violência obstétrica, ele já deu o que falar. Uma vez o Ministério da Saúde impôs uma restrição de utilização do termo porque um Conselho Regional de Medicina acionou o Ministério da Saúde porque os médicos estavam muito incomodados, porque eles pareciam que estavam sendo os agressores, os exclusivos agressores contra essa mulher. E, na verdade, não tem nada a ver com isso.
foi explicado e depois o Ministério da Saúde voltou atrás justamente porque foi acionado pelo Ministério Público Federal que a violência obstétrica é um termo reconhecido de forma internacional, pautados em vários estudos, inclusive tem leis internacionais, várias leis estaduais. Por exemplo, em Goiás nós temos a Lei 19.790 de 2017, que tipifica, que ele exemplifica, na realidade, ele exemplifica atos que podem configurar a violência obstétrica, como raspagem de pelos, ou seja, não há evidência científica para raspar pelos, proibir a mulher de comunicação com o mundo externo, proibição de acompanhante, tratar a gestante de forma infantilizada, começar a chamar ela de florzinha, mãezinha. E por que isso é uma violência obstétrica? Porque todo paciente tem direito a ser chamado pelo nome. E, geralmente, quando se coloca, tira esse direito da mulher de ser chamada pelo próprio nome, você acaba colocando um gatilho de infantilização. E quando essa mulher é reduzida à infantilização, o que acontece? É como se uma criança, alguém muito pequena, que é chamada com pronomes diminutivos, né, não pode tomar decisões sobre o próprio corpo. Então, a mulher, sempre quando a mulher é objetificada de alguma forma, quando essa assistência ela é prestada sem a devida informação, objetificando essa mulher e sem estar pautada em evidência científica, nós temos, com certeza, se a gente analisar, nós teremos aí evidenciado uma violência obstétrica. A violência obstétrica é considerada um agravo de saúde pública, porque ela desestabiliza essa mulher num momento muito delicado, que é a gestação e puerpério, né? Então, ela pode ocorrer em situações da gestação, no trabalho de parto, no puerpério e em situações de abortamento. É muito comum que até em momentos de luto, né, que essa mulher, e a gente vai ter uma aula falando só sobre isso, sobre luto gestacional, que essa mulher também sofra algumas violações, fere a dignidade da pessoa humana e, junto com isso, nós temos inúmeros desfechos desfavoráveis à saúde e à estabilidade dessa mulher. Ela pode ter uma depressão de parto mais agravada, ela pode desenvolver uma rejeição com o bebê. Por quê? Porque ela não conseguiu formar o vínculo. Esse processo ele foi violado. E quando a mulher está sofrendo as sequelas de uma violência, que seja psicológica, moral, física, institucional, por violações de direitos ou por patologização e excesso de medicalização, essa mulher acaba sofrendo inúmeras restrições. Inclusive, é muito comum que as mulheres que sofreram a violência obstétrica, elas, numa gestação futura, elas acabam se esquivando de ir à assistência de saúde, ao serviço de saúde, ao pré-natal, porque ela sempre acha que vai ser tratada de forma desumana, né, de forma indigna, e isso acaba piorando a situação, a proteção que esse bebê e essa mãe, essa proteção especial dada por nossa Constituição, no artigo 6º, no nosso inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal, no artigo 25.2 da Declaração Universal de Direitos Humanos e demais direitos ali do Estatuto da Criança e Adolescente, né? E isso é muito ruim, porque acaba ferindo essa possibilidade dessa paciente receber atendimentos de alta qualidade. É muito comum também que a mulher que sofreu violência obstétrica, ela se esquive de ir nas consultas do puerpério, ou seja, até aquelas consultas que o bebê tem as primeiras vacinas, toma as primeiras vacinas. Essa mulher, ela não quer ir no hospital, porque ela está muito traumatizada, ela tem muito medo. E existe muitas das vezes que essa mulher que sofreu essa violência obstétrica, ela acaba em uma futura gestação indo por um parto desassistido, um parto domiciliar desassistido, ou seja, ela prefere ficar em casa com medo de ir ao estabelecimento de saúde e acabar sofrendo mais violência obstétrica. Aqui no país, no Brasil, nós temos uma cultura de cesariana. A cesariana, ela é uma cirurgia, né, de grande porte, que corta várias camadas dessa mulher. Ela aumenta de 3 a 4 vezes, 5 vezes, os riscos de infecção, de hemorragia. Pode também ter algumas sequelas nos órgãos, ou seja, acionar ali, por exemplo, de forma negativa, impactar a bexiga, os outros órgãos perto do útero da mulher, e ninguém fala sobre isso. Nós temos uma cultura de cesariana, ou seja, ocasionando inclusive este agravo de saúde pública, porque a cesariana está vinculada com a cesariana desnecessária, tá? Desnecessária e de forma rotineira, ela está vinculada com vários danos, sequelas nessa assistência da mulher.
nessa gestação da mulher. Por exemplo, essas hemorragias que podem acontecer. O nosso país, em mais ou menos no ano de 2000, ele pactuou com 194 estados-partes que iria reduzir a mortalidade materna e a mortalidade infantil neonatal. E no 5º relatório do milênio, a gente tinha uma meta até 2015 para chegar a 35 mil óbitos a cada nascidos vivos. Mas o Brasil não conseguiu alcançar essa meta. Nós chegamos, mais ou menos ali no ano de 2016, no número de 64 óbitos a cada nascidos vivos. Ou seja, a nossa meta de 35, ela não foi alcançada em 2015. Mas, Valéria, será que isso é um número razoável? Em comparação de países como, por exemplo, o Chile, ele tem 17 óbitos a cada nascidos vivos. São mortes evitáveis. Isso na época que houve esse fechamento, né, de 2015, entre o ano de 2015 e 2016. A gente tinha esses índices. Por exemplo, na Finlândia, 3 óbitos a cada nascidos vivos, a cada 100 mil nascidos vivos. Ou seja, são mortes evitáveis. E quando o Brasil foi justificar o porquê que não alcançou essa meta, uma das justificativas foi justamente o excesso de cesariana. Por quê? A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, e nós respeitamos muito a cesariana, mas ela deve ser feita de forma com indicação médica para aquilo, ou seja, justificada, e não de forma de rotina. Aqui, em outros países, a maioria das mulheres tem os partos vaginais, e apenas em momentos de risco para salvar a vida do bebê ou evitar alguma sequela, que é introduzida a cesariana naquele âmbito do parto e nascimento. Mas no Brasil, ele é dado como um procedimento limpo, mais seguro. E, em realidade, o que mostra as evidências científicas é que não é bem assim. Ou seja, inclusive, aumenta o risco de prematuridade daquele bebê, porque a maioria das cesarianas, elas são realizadas de forma agendadas e sem o bebê estar preparado para nascer. Lembra que eu falei que quando o bebê está preparado para nascer, os hormônios do corpo da mãe e do bebê, eles respondem a esse processo de amadurecimento, a gente chama de bebê a termo, e o trabalho de parto inicia após esse processo. Então, logo, se nós temos um agendamento, como que uma pessoa agenda um parto, considerando que esse bebê está maduro, sendo que ele mesmo não está a fim de nascer, ou seja, não está pronto para nascer. E acaba o quê? Violando, inclusive, refletindo como uma violência neonatal, uma violência dos direitos desse bebê de nascer no momento que ele está preparado. Não no momento que se adequa mais a uma agenda de um profissional de saúde. Não porque nós estamos na véspera do Natal, do Ano Novo, e nós precisamos retirar para que não seja surpreendido com essa mulher em trabalho de parto durante as festividades de final do ano. Né? Nós temos um índice altíssimo de internação em UTI neonatal, justamente porque os bebês não estavam preparados para nascer, são retirados antes desse momento, e isso acaba ocasionando um impacto negativo, um agravamento de saúde desse recém-nascido. Então, basicamente, a violência obstétrica, ela sempre se evidencia com violações de direitos consolidados. A dignidade da pessoa humana, direito à assistência de alta qualidade dessa gestante durante a gestação, parto e puerpério. E muitas das vezes isso é violado, ou seja, violando princípios bioéticos. O nosso ordenamento jurídico, e nós iremos falar de forma mais profunda na nossa segunda aula, sobre os princípios bioéticos. Todo paciente tem direito a ser tratado da forma mais adequada, com direito à informação, respeitando a autonomia, respeitando os procedimentos de alta qualidade, e a gestante, ela tem uma proteção especial perante a legislação brasileira, porque além dela nós temos o binômio do bebê, do vínculo da mãe e do bebê, ou seja, são 2 seres e eles merecem essa assistência. A nossa Constituição, ela garante isso, e a violação, essas violações de direitos que nós falamos, a violência obstétrica em si, ela configura uma violência de gênero e ela viola alguns tratados internacionais, como a CEDAW, como a Convenção de Belém do Pará, alguns tratados específicos sobre mulheres, e nós estaremos falando sobre isso nas próximas aulas. E quando ocorre a violência obstétrica, quais são as consequências no mundo jurídico? Como nós falamos, essas violências, elas configuram violências a título e com sequelas morais, com sequelas físicas, com sequelas psicológicas. Então, quando nós falamos desse mundo do universo do direito civil, nós falamos também da responsabilidade civil, ou seja, gerando a essa mulher um direito à indenização, né? Qual seja pelo dano moral,
ou por alguma violação, por exemplo, de dano estético, como é o caso da episiotomia, o pique ali no períneo da mulher. Mas, além disso, essas consequências, elas não se limitam ao direito, às responsabilidades civis. Elas também podem ter algumas violações que configuram violações sanitárias, ou seja, responsabilização sanitária. E por quê? Porque a nossa Constituição, ela entrega para o SUS, né, essa prerrogativa, essa atribuição de cuidar da saúde pública. A violência obstétrica é considerada um agravo de saúde pública, inclusive deveria ser passível de notificação compulsória por força da Lei 10.778 de 2003, mas por falta de procedimento nas instituições de saúde, falta de cobrança dos órgãos, essa notificação ela não é realizada. Então, nos faltam muitos dados para que nós possamos fazer políticas públicas para combater e erradicar essa violência da mulher sofrendo aí no período do ciclo gravídico puerperal. A Anvisa, que é um braço do SUS, ela procedeu a algumas resoluções. Uma delas é a Resolução 36 de 2008, que fala sobre os processos operacionais assistenciais. Nessa resolução, se fala sobre vários direitos. Direito à ambiência acolhedora, direito da mulher ingerir os alimentos, todas essas violações que nós falamos aqui, ela está contemplada como assistência operacional básica ao parto. Ou seja, o parto, ele não se trata exclusivamente de ato médico. Ele tem um contexto afetivo, emocional, de bem-estar, que está vinculada à dignidade desta mãe e desse bebê. Além dessas violações sanitárias, como, por exemplo, nessa resolução 36 de 2008, ou a de 2013, 36 de 2013, que fala sobre segurança do paciente, por exemplo, nós temos as violações sanitárias. Lá no artigo 5º da resolução de 36 de 2008, fala qualquer descumprimento dessa resolução configura violação sanitária, ou seja, passivo das penalidades sanitárias previstas em lei federal. Além dessa violação sanitária, nós podemos também tipificar a violência obstétrica como alguns crimes, né? Nós não temos no nosso ordenamento uma tipificação específica de violência obstétrica. Em outros países já existe, como na Venezuela, mas no Brasil ainda não. Então, nós precisamos verificar o ato. Às vezes, a violência obstétrica configura calúnia, injúria, ameaça, configura lesão corporal, né? Ou uma violência arbitrária. Nós temos conhecimento de várias violências em casos reais, né? E também podemos citar exemplos hipotéticos de agressões, inclusive físicas, contra a gestante no trabalho de parto, né? E isso pode configurar, sim, lesão corporal e talvez até tipificação de tortura. Falta o quê? Falta a adequação, né? Dessa análise jurídica para conseguir traduzir o fato no mundo jurídico de forma concreta. Além dessas outras responsabilidades que eu citei, nós também temos uma responsabilidade administrativa, que esse profissional de saúde pode responder por uma sindicância, por um processo administrativo dentro desse hospital e também pode sofrer um processo ético perante o conselho de classe. Então, por exemplo, se for um enfermeiro, ele pode responder por violações éticas, porque vários desses exemplos que eu citei, e nós iremos falar sobre isso durante as aulas, pode configurar violações éticas. Por exemplo, nenhum profissional de saúde pode proceder a algum ato em uma paciente sem o consentimento, sem informá-la. Inclusive, isso também está previsto no artigo 15 do nosso Código Civil. Nenhum ser humano pode ser submetido a um ato ou um tratamento com risco de vida sem o seu consentimento, salvo em risco de morte. Então, a única exceção que se pode fazer atos, né, médicos em uma paciente é com a informação, consentimento, ou seja, jamais fazer de forma abrupta, utilizando o autoritarismo, exceto se houver risco de morte. Então, em posse de todas essas informações, vamos chamar o quiz, para a gente analisar perguntas e respostas sobre esse tema tão relevante. O Conselho Nacional de Justiça considera como violência obstétrica, opção A, abusos físicos, sexuais e verbais, falta de estrutura do serviço, carência de atendimento, mau relacionamento entre os profissionais de saúde e as pacientes, e dentre outras condutas. B, o erro médico, que configura a conduta omissiva ou comissiva profissional atípica,
irregular ou inadequada contra o paciente durante ou em fase do exercício médico, que pode ser caracterizada como imperícia, imprudência ou negligência, mas nunca como dolo. Alternativa C. O Conselho Nacional de Justiça nunca se manifestou sobre o assunto. Alternativa D. Apenas as condutas que tipificam como crimes. A resposta correta é a alternativa A. O Conselho Nacional de Justiça considera a violência obstétrica abusos físicos, sexuais e verbais, falta de estrutura de serviço, carência de atendimento, mau relacionamento entre os profissionais de saúde e as pacientes, dentre outras condutas. A alternativa B está incorreta porque a violência obstétrica ela é diferente de erro médico. Como está posta nessa questão, o erro médico ele é caracterizado como uma imperícia, imprudência ou negligência, mas nunca como dolo. E na violência obstétrica, nós temos restrições de direitos, violações institucionais, que muitas vezes não configuram como erro médico. Por exemplo, uma violência, abuso físico, verbal, não configura um ato médico, configura violações, realmente uma violência psicológica, física, com dano moral, com danos psicológicos e até físicos. Então, muitas das vezes, não configura como erro médico. Talvez algum erro médico possa configurar a violência obstétrica, mas nem sempre a violência obstétrica configura erro médico. E isso, gente, é muito importante ser frisado. Por quê? Porque eu vejo muitos julgados que eles tratam a violência obstétrica como um erro médico. Nós temos que abandonar e entender com a visão de perspectiva de gênero e toda essa consequência cultural, histórica na vida dessa mulher no momento desse trabalho de parto. A alternativa C está incorreta porque o Conselho Nacional de Justiça se manifestou sim sobre o assunto. Ele incluiu a violência obstétrica no protocolo do ano de 2021 sobre os julgamentos com perspectiva de gênero. E também, naquele prêmio Inovare do Conselho Nacional de Justiça, a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul também ganhou sobre esse trabalho, sobre violência obstétrica, era justamente sobre isso. O prêmio foi justamente para reconhecer a Defensoria Pública nesse trabalho desenvolvido no âmbito da violência obstétrica. Então, a violência obstétrica também não configura como crimes, muitas das vezes. Por isso que a alternativa D também está incorreta. Algumas das vezes, a violência obstétrica pode sim configurar como crime, mas nem sempre ela se configura. Então, nós não podemos limitar o reconhecimento dessas violências, até porque o nosso país, ele pactuou a Convenção de Belém do Pará, e lá no artigo 7º, nós temos que desenvolver mecanismos, erradicar essa cultura de violência de gênero e muitas das outras, né, inclusive formar políticas públicas, desenvolver políticas públicas para combater essa violência de gênero contra a mulher. Agora nós iremos para a questão 2. Em uma situação hipotética em que o médico obstetra, Dr. Mário, realiza episiotomia de rotina, procedimento cirúrgico que consiste em uma incisão no períneo, a região entre ânus e vagina, sem consentimento, em Maria, pode-se afirmar que: opção A, é um procedimento necessário em todos os partos vaginais e deve ser realizado mesmo sem o consentimento da mulher, para melhor assistência ao bebê. Opção B, quando realizado sem consentimento, se trata apenas de um mero aborrecimento. Opção C, a decisão de fazer o procedimento deve ser tomada exclusivamente pelo profissional responsável pela assistência. Opção D, quando o procedimento é realizado de forma rotineira e sem obter o consentimento da mulher, pode ser considerado crime de lesão corporal, além de dano estético e moral. A alternativa correta é a opção D. Então, vamos fazer a análise dessas questões. Por que nós não podemos afirmar a letra A, que é um procedimento necessário em todos os partos vaginais e deve ser realizado mesmo sem o consentimento da mulher para a assistência do bebê? Veja, gente, não é sempre que é necessário. Na verdade, existe uma corrente dentro da assistência obstétrica que existem evidências que a episiotomia nunca deve ser realizada. Ou seja, é feita outras manobras para poder apoiar naquele trabalho de parto, no momento ali do expulsivo. E existe uma segunda corrente, que ela se encontra respaldo nesse ato se é extremamente necessário e ele deve ser realizado de forma justificada em prontuário e com o consentimento da gestante. A opção B, quando é realizado sem consentimento, se trata apenas de um mero aborrecimento, não está correta, porque, como eu disse durante as aulas, pode configurar, além do dano moral, até um crime de lesão corporal.
né? Ou seja, até um dano estético também contra essa mulher. Então, nunca será um mero aborrecimento. Imagina, você está em trabalho de parto, é feito um procedimento que vai determinar e incomodar para o resto da sua vida. Como isso pode ser um mero aborrecimento? Obviamente que não. O dano realmente é muito mais grave do que um mero aborrecimento. A alternativa C, sobre a decisão de fazer o procedimento deve ser tomada exclusivamente pelo profissional responsável pela assistência, também é errada, porque essa decisão ela não deve ser tomada de forma exclusiva pelo profissional de saúde. Quando justificada e de forma para salvar a vida dessa mulher e desse bebê, ela também tem que ser consentida, ou seja, além das anotações, justificativa em prontuário, que é o documento oficial do paciente, pertencente ao paciente, sobre todos os atos que é realizado ali durante aquela assistência, ele também tem que conversar e pedir autorização a essa mulher para poder realizá-la, ok? Lembrando que existe uma corrente que fala que nunca deve ser realizada a episiotomia por ser considerado um procedimento obsoleto, antigo, antiquado, que não traz nenhum benefício a essa mulher, ou seja, a mais. E nós iremos falar sobre isso de forma mais específica durante as próximas aulas. A opção D é a alternativa correta, porque de fato, quando esse procedimento é realizado de forma rotineira, sem obter consentimento da mulher, como foi explicado, ela pode ser considerada inclusive um crime, um dano estético e ter consequências também morais. Agora nós iremos analisar a questão número 3. Sobre os agentes envolvidos em casos de violência obstétrica, podemos afirmar que apenas os médicos obstetras podem cometer violência obstétrica e devem ser responsabilizados perante o Conselho Regional de Medicina? Alternativa B. Toda pessoa com capacidade biológica de gestar, mulher ou homem trans, pode sofrer violência obstétrica. Alternativa C. Os profissionais de saúde podem sofrer violência obstétrica institucional por precariedade de condições de trabalho. Alternativa D. Apenas as mulheres podem sofrer violência obstétrica. A alternativa correta é a alternativa B, porque toda pessoa com capacidade de gestar, ou seja, sendo o homem trans com capacidade de gestar ou a mulher, pode sofrer violência obstétrica. A mulher gestante que está ali ou em trabalho de parto, no momento da gestação, parto, puerpério e situação de abortamento. Então, por isso que a alternativa, em comparação com a alternativa D, ela está correta. Por quê? Porque a alternativa D, ela excluiu a possibilidade do homem trans de sofrer violência obstétrica. No caso, a alternativa A, ela está incorreta porque não é apenas os médicos obstetras que podem cometer violência obstétrica, né? Outros profissionais, enfermeiros, nutricionistas, anestesistas, recepcionistas de maternidades. Eu já vi a violência obstétrica ocorrendo, inclusive, com o agente agressor era o segurança da maternidade. E outros casos, também, né, outras situações, até o familiar, ele pode ser também o agressor durante ali aquela assistência, ser o próprio agressor contra essa gestante. Já a alternativa C, ela está incorreta porque os profissionais de saúde, eles podem sofrer violações das condições de trabalho, mas nunca eles podem ser as vítimas de violência obstétrica porque eles não têm capacidade, eles não estão sendo vítimas porque eles não são os pacientes ali daquela assistência obstétrica, ok? E é isso, nós chegamos ao fim da aula número 1 sobre violência obstétrica e eu espero vocês na aula 2, que nós iremos falar sobre os fundamentos da violência obstétrica e os agentes omissos, ou seja, nós iremos aprofundar um pouco mais sobre as questões de direito, as leis que amparam toda essa fundamentação da violência obstétrica. Agradeço a todos que ficaram até aqui com a gente e eu espero que você, aí da sua casa, dentro do seu âmbito familiar, do âmbito social, seja um capilarizador desse conhecimento, que essa informação alcance toda a população que merece saber sobre os seus direitos, sobre o que configura ou não uma violência obstétrica. Até mais! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.